amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E bora para os temas de hoje. Vamos começar pelas diretrizes de crawl budget do Google que foram atualizadas. Também falo sobre como criar conteúdo útil após o Helpful Content Update. No bloco seguinte, descobrimos como funcionam os Core Updates do Google. E para finalizar, eu tenho 5 exemplos de estratégia de conteúdo para você escolher a sua. Pessoal, o nosso objetivo aqui é levar mais informação boa sobre SEO para quem trabalha com isso ou para quem quer saber mais sobre o mercado de SEO. Mas para conseguir isso, eu preciso da sua ajuda. Então compartilhe esse episódio com seus amigos, se inscreva no nosso canal do YouTube que a gente está lançando vídeos todas as semanas e siga a gente nas redes sociais. Todos os links do que eu falei aqui estão na descrição desse episódio. Então sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo de bar sobre SEO. E atenção aos donos de site médios e grandes. O Google atualizou suas diretrizes de melhores práticas para crawl budget, enfatizando a importância de manter a mesma estrutura de links nos sites para dispositivos móveis e desktop. A adição na íntegra, traduzida pela equipe da SEO Happy Hour, foi a seguinte, abre aspas. Se o seu site usa HTML separado para versões para celular e desktop, forneça o mesmo conjunto de links nas duas versões. Se não for possível fornecer o mesmo conjunto de links na versão para celular, garanta que eles estejam incluídos em um arquivo de sitemap. O Google indexa apenas a versão para celular das páginas e limitar os links mostrados lá pode tornar a descoberta de novas páginas mais lenta. Fecha aspas. A atualização deve afetar principalmente sites com mais de 1 milhão de páginas que atualizam conteúdo semanalmente, sites com mais de 10 mil páginas com alterações diárias ou sites que possuem URLs com status de detectada, mas não indexada no momento no Google Search Console. Nesse último caso, eu já te dou uma dica. Vá nos links da descrição que eu deixei um tutorial de como resolver esse problema de páginas que estão com erro detectada, mas não indexada no momento lá no Search Console. Nos outros 2 casos não tem jeito. Você vai ter que fazer uma revisão dos seus links e caso você tenha diferença de estrutura entre páginas mobile e desktop, você vai precisar atuar em cima disso. E antes da gente seguir em frente para os próximos temas, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior, como por exemplo, links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar, páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes, de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite para o dia. Então, se você está precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a JetOctopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta está na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link, porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza? Se você tem um site que foi afetado pelo Helpful Content Update, para tudo que você está fazendo e presta atenção nessas dicas de conteúdo que eu vou te dar.
Mas para começar, vamos definir dois conceitos, conteúdo útil e Helpful Content Update. Para o Google, conteúdo útil é aquele que leva benefício ao visitante do site de maneira eficaz. Esse tipo de conteúdo é caracterizado pela originalidade, qualidade e pela capacidade de proporcionar uma experiência positiva e valiosa ao visitante do site. Já o Helpful Content Update, ou em português, atualização de conteúdo útil, se você é nosso ouvinte já deve estar careca de saber, mas resumindo, essa atualização ocorreu em 2023 e teve como objetivo diminuir a quantidade de conteúdo ruim e de spam que não oferecia valor nos resultados de busca. Mas como a gente bem sabe, diversos sites foram drasticamente atingidos por esse update, inclusive alguns que tinham bons conteúdos. Um porta-voz do Google falou recentemente que é impossível garantir que os sites afetados voltem a crescer. Ou seja, em meio a esse cenário de incertezas, o melhor é focar em como criar conteúdo útil daqui para frente. E esse é o tema do artigo da Marianne Mutami para o site da Moz, que são 10 dicas muito úteis para criar conteúdo útil. Então vamos lá? A primeira dica é entender a intenção de busca. Isso é fundamental para SEO. Você precisa identificar se quem busca por determinada palavra-chave quer informação, navegação, comprar e etc. O Google categoriza as buscas em diferentes tipos, como por exemplo, No para informação geral, Do para ações específicas, Website para sites específicos e Visiting Person para locais físicos. Para determinar a intenção de busca, analise os modificadores presentes na pesquisa. Palavras como melhor, como fazer, comprar, entre outras. Além disso, verifique os resultados da SERP para saber quais são as páginas que estão sendo bem classificadas para aquele termo. Outro aspecto que tanto a autora como a gente aqui da SEO Happy Hour levamos em conta é a jornada de compra. Se você tiver uma jornada bem mapeada para o seu cliente, consegue identificar em qual momento do funil de vendas ela está. Aí fica mais fácil saber quais conteúdos você precisa criar para atingir uma conversão. A dica 2 é responda perguntas com mais profundidade. Para criar conteúdo de qualidade, você precisa ir além. Ao responder perguntas, forneça informações mais detalhadas do que a concorrência. Utilize exemplos do mundo real, estudos de caso, citações de especialistas e dados atualizados para enriquecer o seu texto. O objetivo é responder as perguntas de forma completa, de modo que o leitor não precise voltar ao Google para ter mais informações. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que você pode fazer para aprofundar o conteúdo. Primeiro, aborde subtópicos em profundidade. Então trate cada subtítulo como um tópico independente e explore ele detalhadamente. E segundo, compartilhe experiências pessoais. Conte histórias, lições aprendidas ou estudos de casos pessoais para adicionar autenticidade e insights únicos. Mas atenção! Aqui a ideia não é escrever textão e encher linguiça, e sim deixar a preguiça de lado e procurar por informações que possam deixar sua resposta mais completa, especialmente em comparação com seus concorrentes. A dica 3 é forneça uma visão original. Em vez de seguir tendências e modelos prontos, é importante oferecer insights originais. Conteúdos copiados ou genéricos podem afastar os clientes que hoje são mais exigentes e informados. Esse tipo de página também costuma performar mal no Google. A originalidade é fundamental para construir confiança e se destacar. Personalizar o conteúdo para atender às necessidades específicas dos clientes é essencial. Embora benchmarks e melhores práticas sejam úteis, eles não devem ser seguidos rigidamente. Use como inspiração para criar conteúdo original e que reflita a identidade da sua marca. O Airbnb, por exemplo, não apenas oferece acomodações, mas também vende a experiência de viajar e se hospedar em um local. Ou então combina a hospedagem com conteúdo, no caso das reservas em casas famosas, como a da Alceu Valença ou a Dream House da Barbie. A marca cria conteúdos que inspiram as pessoas a explorarem novos destinos, compartilhando histórias de viajantes e dicas de locais autênticos. Essa abordagem transforma o Airbnb em muito mais do que apenas uma plataforma de reservas. A dica 4 é criar um ecossistema de conteúdo além do seu blog. O cenário atual do marketing de conteúdo exige mais do que apenas um blog. Você precisa diversificar o formato para alcançar diferentes públicos. Aqui na SEO Happy Hour, por exemplo, além de manter um blog, a gente também tem uma área de notícias e, além disso, a gente oferece uma variedade de conteúdos, como esse podcast que vocês estão ouvindo. A gente também tem a nossa newsletter, a gente tem vídeos toda semana no YouTube e a gente também posta nas redes sociais, que inclusive estão aqui na descrição os links para todas essas fontes se você quiser se informar melhor.
Essa estratégia diversificada ajuda a atrair um público mais amplo, com diferentes preferências de consumo de conteúdo. E aqui é muito interessante, gente, porque uma coisa que eu percebi é o seguinte: tem gente que me acompanha no LinkedIn e lê todos os meus conteúdos. Mas quando eu comecei a postar vídeos no LinkedIn, algumas pessoas que nunca tinham interagido com o meu conteúdo textual passou a curtir e comentar as minhas publicações. Ou seja, com um diferente formato de mídia, eu consegui atingir diferentes pessoas que eu não atingia com o formato simplesmente texto. Já aqui no podcast, tem gente que me acompanha e nem me segue no LinkedIn, nem sabe que eu publico lá quase todo dia. Em contrapartida, a gente também tem pessoas que acessam o site, chegam lá através do Google, links de referência, etc., que nem acompanham nem o podcast, nem eu nas redes sociais. Então, você diversificando a sua estratégia, você vai atrair pessoas diferentes em diferentes canais, ou até mesmo no mesmo canal que você já está acostumado com um formato diferente. A dica de número 5 é mostre o uso do seu produto casualmente no conteúdo. Quando alguém pesquisa por uma marca, espera encontrar informações relevantes sobre os produtos ou serviços oferecidos. Por isso, inserir exemplos de uso dos produtos no seu conteúdo pode ser uma estratégia eficaz para atrair e converter clientes. Ao mostrar como seus produtos resolvem problemas reais, você pode influenciar a decisão de compra. É importante fazer isso de forma natural e não intrusiva, integrando os exemplos de uso ao conteúdo de forma orgânica. A dica de número 6 é use histórias para quebrar pontos complexos. Quando você conta uma história, há uma oportunidade maior de criar conexão com o público. Além disso, as histórias simplificam o aprendizado, especialmente em tópicos técnicos. Não precisa virar o Alcir Carrasco e criar o próximo sucesso do horário nobre. Escrever histórias pode ser algo relativamente simples, como uma narração de uma situação que aconteceu com você ou com alguém próximo. A dica 7 é use análises para encontrar lacunas de conteúdo. A análise de dados é fundamental para otimizar a estratégia de conteúdo. Ferramentas como Google Analytics e Google Search Console fornecem insights importantes sobre o desempenho do seu conteúdo, permitindo identificar lacunas, priorizar tópicos e avaliar a eficácia da sua estratégia. Você pode avaliar dados como visualização de página, taxa de rejeição, CTR, palavra-chave e assim em diante. Elas vão te ajudar a entender quais conteúdos são mais populares e quais precisam de melhorias. Além disso, a análise ajuda a identificar oportunidades para criar novos conteúdos que atendem às necessidades do público. É importante analisar não apenas as métricas de tráfego, mas também o impacto do conteúdo em outros indicadores de sucesso, como avaliações online, menções à marca e taxa de conversão. Um tipo de análise de conteúdo que pode te ajudar nisso é a auditoria de conteúdo. Inclusive, tem um artigo no nosso site te ensinando a fazer ela em 6 passos, vale a leitura. A dica de número 8 é crie conteúdo com empatia. Um conteúdo empático busca se conectar com as pessoas de forma profunda. E para isso, você precisa se colocar no lugar do seu público-alvo, antecipando as necessidades deles e oferecendo soluções que realmente ajudem a tirar uma dúvida ou a resolver um problema. Para fazer isso, eu tenho algumas dicas. Compreenda a jornada do seu cliente, então imagine as dúvidas e desafios que ele enfrenta e ofereça o conteúdo que resolva isso. Por exemplo, se você vende roupas esportivas, crie guias para iniciantes e explique os benefícios de diferentes tecidos. Também recomendo que você utilize dados e feedbacks. Ferramentas de análise de SEO podem te ajudar a entender o que o seu público está buscando e quais são seus pontos de dor, e falar com eles também pode te trazer essa informação. E por fim, compartilhe recursos externos. Ao indicar artigos, guias e outros materiais relevantes, você demonstra que se importa com o sucesso do seu cliente e oferece um valor adicional. A dica 9 é analise a utilidade do conteúdo. Para medir a eficácia do seu conteúdo, vá além das métricas básicas de tráfego. Analise o engajamento do público através de métricas como tempo na página, profundidade de rolagem e taxa de rejeição. Um alto engajamento indica que seu conteúdo é relevante e interessante. Acompanhe também as ações do público, como compartilhamentos, comentários e conversões, para entender o impacto real do seu conteúdo no negócio. Medindo a utilidade do seu conteúdo, você pode identificar o que funciona e o que precisa ser melhorado, otimizando assim a sua estratégia de marketing de conteúdo. E a 10ª e última dica é: atualize o seu conteúdo regularmente. Nem eu, nem você, nem ninguém curte abrir um site ou ver um vídeo e ter informação desatualizada. Dependendo da área de atuação de uma empresa, isso pode até representar um perigo para o consumidor, e o Google está de olho nisso, hein?
Por isso, o conteúdo útil é um conteúdo atual. E para fazer uma boa atualização, cuide para não cometer os seguintes equívocos: reescrever conteúdo sem adicionar informação nova, perseguir ou copiar as tendências e novidades dos concorrentes e atualizar conteúdo apenas para updates do Google. Ao invés disso, atualize seus textos incluindo informações de valor para o seu público. Preste atenção em conteúdos datados, como por exemplo melhores celulares de 2024, que precisam ser atualizados quando mudar o ano. E na hora de atualizar não é só trocar o ano, tá? Tem que avaliar a lista e trocar os celulares que já não são tão bons assim e substituir eles por modelos mais novos. A auditoria de conteúdo que indicamos no item 7 pode te ajudar a identificar conteúdos que precisam de atualização. Mas o ideal é que você mantenha um controle dos conteúdos publicados que precisam ser revistos periodicamente. Com essas dicas, eu tenho certeza que pode vir qualquer update aí pela frente que você vai estar sempre preparado com conteúdos incríveis no seu site. E se precisar de uma ajuda exclusiva, conte com a consultoria da SEO Happy Hour, que a gente te ajuda a chegar no topo. Esse bloco é especial para quem tem calafrios com essas palavrinhas aqui. Google lança novo Core Update. Você é desses que tem medo quando o Google anuncia atualização? Sabe como os Core Update funcionam? Onde eles vivem? Do que se alimentam? E por que tanta gente fica nervosa com eles? Pois agora você vai descobrir tudo. O Ryan Jones, em seu artigo para o Search Engine Journal, fez um guia explicando tudo sobre as atualizações dos sistemas de ranqueamento do Google e eu trouxe tudo aqui para vocês porque o Ryan manda muito bem. Resumindo bastante, os Core Updates são grandes atualizações nos algoritmos do Google. Eles demoram alguns dias ou semanas para serem implementados e podem causar mudanças intensas no ranqueamento de páginas. O Google avisa quando o update vai começar, depois faz uma nota quando ele termina de ser implementado. Só que ninguém sabe exatamente o que muda lá dentro. Por isso, tanta gente fica roendo as unhas e quebra a cabeça tentando entender como a atualização mexeu no site. Para começo de conversa, você sabe o que exatamente é um Core Update? Bom, o Google faz milhares de atualizações nos algoritmos todos os anos e a gente não fica sabendo da maioria deles. Os Core Updates são as exceções. Eles são modificações bem mais intensas, por isso o Google avisa quando eles acontecem. Normalmente, as atualizações existem para corrigir alguma falha nos sistemas do Google. Foi assim, por exemplo, com o Helpful Content Update que você ouviu no bloco anterior. O buscador tinha muito conteúdo de baixa qualidade, então ele agiu para tentar diminuir esse número. Se deu certo ou não aí é outra história, mas a lógica é essa. Já as atualizações menores do Google adicionam novos dados ou sistemas. Na visão de Ryan Jones, os Core Updates são diferentes. São mudanças mais profundas em como os algoritmos funcionam. Em vez deles adicionarem novidades em termos de métricas, dados, sinais ou machine learning, eles são mais um reajuste da importância dos sinais e fatores de ranqueamento que já existem. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar que você fez uma lista dos 10 melhores filmes que você já viu. Você fez a primeira edição quando você tinha 20 anos. Então você que está ouvindo aos 20 anos, foi lá e fez uma lista. Top 10 filmes que eu mais gosto da minha vida. E aí você foi lá e colocou os filmes que você mais gosta. E aí, 10 anos depois, quando você está com 30 anos, você vai fazer uma lista nova dos 10 melhores filmes que você já viu. Ou seja, a segunda versão daquela lista. Pegando a nossa analogia aqui, né? Um update normal seria o equivalente a apenas adicionar novos filmes e transformar essa lista de top 10 filmes em top 20 filmes melhores que você já viu. Então você acrescentou na lista, tinha 10, virou 20. Os 10 que tinha não mudaram e foram acrescidos aí 10 novos filmes que você viu na última década. Já um Core Update seria o equivalente a mudar a lista completamente. Então trocar os filmes de ordem, substituir filmes que você não gosta mais e principalmente mudar os critérios para um filme aparecer lá. Com a pesquisa do Google funciona mais ou menos da mesma forma. Existem centenas de sinais e fatores de ranqueamento que são as variáveis analisadas para decidir quais sites vão aparecer na primeira posição para cada pesquisa. O Core Update representa uma mudança na importância, ordem, peso ou valor desses sinais. Isso, inclusive, embora muita gente discorde de mim, foi o que vem acontecendo com o link building. O link cada vez tem tido menos valor em SEO do que ele tinha em relação ao passado.
Só que frequentemente, os core updates eles mexem em mais de um único fator ao mesmo tempo, então são N fatores que eles estão reavaliando ali o peso e a importância. E é por isso que o Google não explica os bastidores das mudanças. Primeiro, porque provavelmente seria uma informação desnecessariamente técnica, e também porque se ele falar demais, ele vai abrir as portas para novas tentativas de manipulação do seu algoritmo. Mas o que fazer se um site cair de classificação no Google ou receber menos tráfego depois de um core update? Aqui vai um detalhe importante. O core update não penaliza nenhum site. Vou falar de novo. O core update não penaliza nenhum site. Se você perdeu posição, é provavelmente porque o Google está recompensando outros sites no lugar do seu, ou seja, ele entende que os outros sites que ele colocou no topo, com base no que ele mexeu nos diferentes pesos e fatores que ele avalia, passaram o seu site na nota que ele atribui a cada site ou página que ele encontra na web. É difícil entender exatamente o porquê um site caiu, já que o Core Update pode mudar os valores e a importância de vários sinais do Google ao mesmo tempo e, se eles quiserem, até mesmo de todos. Então, por exemplo, o Google pode passar a dar mais ou menos preferência para informações novas e atualizadas, então os artigos sobre um tema que forem mais recentes vão ter um benefício e os artigos, por mais que estejam bem escritos e sejam conteúdo útil, pode acabar caindo por conta disso, caso ele mexa no peso desse fator. Sites antigos podem ser considerados menos relevantes para certas buscas, especialmente se esses sites não estão sendo mais atualizados com a mesma frequência que eles eram. E dados de cliques podem receber mais importância. Então a gente sabe que o Google tem o Navboost. O Navboost avalia quantos cliques e como esses cliques estão interagindo com as páginas. E pode ser que sinais assim também causem confusão e façam com que os resultados mudem drasticamente. Tudo isso que eu falei são só alguns exemplos que podem fazer a ordem das páginas do Google mudar, tá? Mas tem literalmente centenas de fatores para serem avaliados. Então pode ser que seu site tenha caído porque não está atualizado, pode ser que o seu concorrente tenha caído porque as pessoas estão clicando menos nele, ou estão clicando e ficando poucos segundos na página. Ou seja, não existe uma ação certeira que vai fazer o seu site melhorar caso ele tenha caído depois de um core update. Na maioria dos casos, são pequenas ações que vão se somando. Então fazer uma boa linkagem interna, escrever conteúdo útil, corrigir a parte técnica e etc. Quando tudo isso se soma, o site tende a melhorar. Então, se você perdeu visibilidade depois de um core update, eu recomendo que você faça o seguinte. Primeiro, identifique padrões nas páginas que caíram. Elas tinham um template parecido? Elas têm a mesma intenção de busca pós-update? Porque às vezes o Google mudou a intenção de busca da palavra e aí você não está aparecendo mais porque o teu texto falava de como fazer e agora ele está mostrando um e-commerce de como comprar aquele serviço ou produto. Foram páginas que tinham backlinks suspeitos que caíram, porque pode ser esse o motivo. E segundo, observe quais páginas agora estão no seu lugar. Então procure no Google a palavra-chave que você caiu, abra as páginas que o Google agora está ranqueando acima de você e olhe o que essas páginas têm de diferente da sua. A nível de conteúdo, nível técnico, tempo de carregamento, dado estruturado, compare tudo. Essas páginas têm um conteúdo melhor que o seu? Elas respondem melhor à pesquisa que a pessoa fez no Google? Elas têm informação que você não tem? Elas são mais novas do que a sua? Em geral, independente das atualizações do Google, você deve sempre focar em responder à intenção de busca, que é o motivo pelo qual alguém pesquisa algo no Google. Se a sua página não atende essa intenção, ela não vai ranquear. Avaliar se o seu conteúdo ainda é útil. Avaliar a arquitetura do seu site, ou seja, otimizar a parte técnica para que ele seja simples de ler, tanto para pessoas quanto para robôs. E ficar de olho nas diretrizes de pesquisa do Google, porque se algo mudar lá e você não tiver adequado, pode ser que você sofra uma punição manual. E lembre também que SEO é um trabalho contínuo, tá? Não existe eu fiz SEO ano passado. O SEO você nunca tem que parar de fazer. Os mecanismos de busca, eles mudam toda hora. Então você precisa investir ao longo do tempo para continuar tendo bons resultados. É difícil e dá trabalho, mas vale a pena, porque os benefícios de SEO são muitos. Se você foi afetado por um update, você não quer fazer essa análise ou não sabe como fazer, e você precisa de ajuda para voltar a crescer, a SEO Happy Hour pode te ajudar. A gente ajudou dezenas de sites a se recuperarem de diferentes updates do Google, incluindo o Helpful Content Update. Mas se você quiser lutar para tentar aparecer melhor no Google, eu já adianto que vai ser trabalho pra caramba, tá? Você vai ter que fazer mudança, provavelmente,
melhorias de layout no seu site, melhorias de conteúdo, deletar a página, criar páginas novas, e isso exige bastante tempo e recurso do seu lado, beleza? E chegando ao último bloco com mais dicas de conteúdo. Dessa vez eu vou te mostrar como montar um verdadeiro ecossistema de conteúdo para o seu site. São 5 ideias diferentes para você escolher a que mais se encaixa com a sua empresa. Então vamos começar pelo básico. Uma estratégia de conteúdo é um plano detalhado para criar e distribuir conteúdo relevante com foco em atrair e engajar o seu público-alvo. É como um guia que te ajuda a construir autoridade, gerar leads e fidelizar clientes. Quando eu penso em estratégia de conteúdo, eu automaticamente penso em blog, porque muitas empresas executam sua estratégia criando conteúdos para os seus blogs. Mas essa é apenas uma das possibilidades. Isso porque existem diversas formas de criar estratégias de conteúdo. O formato ideal vai depender do público que você quer alcançar, do tipo de conteúdo que você pode fazer e até do tamanho do seu negócio, se ele tem já alguma estratégia de marketing maior em execução. A Tan-Sil An escreveu um artigo para o blog da SEMrush explicando 5 formatos de estratégia de conteúdo e como você pode começar uma para a sua empresa. A gente trouxe tudo para cá em português e eu espero que você goste. Então o primeiro tipo de estratégia é a estratégia de conteúdo orientada por SEO. O foco desse formato é aumentar a visibilidade da sua marca nos resultados de busca, atraindo mais tráfego orgânico para o seu site. A lógica aqui é simples. Quanto mais busca você aparece bem classificado, mais chances você tem das pessoas clicarem no seu resultado e irem para o seu site. E quanto mais acessos você tiver, maiores são as oportunidades de conversão. Então, uma estratégia de conteúdo de SEO deve ter os seguintes aspectos. A pesquisa de palavra-chave, para identificar as palavras e frases que seu público-alvo utiliza para buscar informações relacionadas à sua empresa. A criação de conteúdo de qualidade, que é produzir conteúdo relevante, original e que responda à intenção de busca do seu público. As otimizações on-page, que é adaptar o conteúdo para os mecanismos de busca, utilizando as palavras-chave de forma estratégica nos textos, subtítulos, metadescrição e corpo do texto. E a otimização técnica, que é para garantir que o seu site está bem estruturado e que o Google ou qualquer mecanismo de busca vai conseguir navegar por ele de forma efetiva. Depois de pesquisar, criar e publicar o seu conteúdo, você deve acompanhar os resultados para ver se as otimizações foram feitas corretamente e se estão dando frutos. Uma técnica de SEO muito usada em estratégia de conteúdo são os Topic Clusters. Ela envolve a criação de páginas pilares que abordam um tópico geral e páginas de cluster que detalham subtópicos relacionados. Essa abordagem ajuda a melhorar o ranqueamento nas buscas orgânicas e construir credibilidade com seu público-alvo. Um exemplo bem prático. Recentemente, aqui na SEO Happy Hour, a gente criou uma página pilar em nosso site, que é uma página que contém todos os erros do Google Search Console. E aí, como cluster, a gente criou uma página para cada erro específico, a fim de explicar para as pessoas como resolver cada um deles de forma mais aprofundada e prática. Tem o link aqui nos comentários para você navegar e ver como funciona. A estratégia de Topic Clusters cria uma experiência mais positiva para o visitante e sinaliza aos mecanismos de busca que seu site é uma fonte confiável de informação sobre determinado assunto. Essa combinação resulta em um melhor posicionamento nos resultados de busca e um maior tráfego qualificado para o seu site. A segunda estratégia é a estratégia de conteúdo orientada por vídeo. Ela consiste em utilizar vídeos como a peça central da sua estratégia de marketing de conteúdo. Em vez de você se limitar a texto e imagem, você prioriza o formato de vídeo para transmitir informações, engajar o seu público e alcançar os seus objetivos de negócio. Inclusive, focar em vídeo como peça central é uma possibilidade para pesquisas que não estejam recebendo cliques. Nós falamos disso aqui no episódio 76 do podcast. Mas por que investir em vídeos? São diversos benefícios, independente da plataforma que você escolher para publicar. Então vamos conferir alguns deles. Vídeos possuem alto engajamento porque eles capturam a atenção do público de forma eficaz, gerando maior engajamento e retenção. As pessoas também tendem a se lembrar melhor de informações apresentadas em vídeos do que em textos. Vídeos podem ser utilizados para diversos fins, como tutoriais, demonstrações de produto, storytelling, entre outros. E os vídeos também ajudam em SEO, porque o YouTube é o segundo maior motor de busca do mundo, então você pode aparecer lá, além do Google ter um espaço dedicado na página de resultados para vídeos quando faz sentido para pesquisa.
E também vídeos são facilmente compartilhados nas redes sociais, o que amplia o alcance e tem potencial de viralizar. Nós também temos um exemplo aqui da SEO Happy Hour. Recentemente, a gente começou a publicar vídeos no nosso canal do YouTube, usando o nosso conteúdo como texto que já estava pronto, como base para a criação dos roteiros. Além disso, os vídeos podem ser cortados e exibidos em versões menores nas redes sociais. A terceira estratégia é a estratégia de conteúdo orientada ao produto. Nesse formato, o objetivo central é promover seus produtos ou serviços de forma clara e persuasiva. Aqui você deve educar o público sobre os benefícios e diferenciais dos seus produtos, gerando desejo e impulsionando as vendas. Quando você aplica esse tipo de estratégia, não importa se o conteúdo é em vídeo, texto, imagem, áudio ou o que for, porque o foco não é o formato, é o produto ou serviço. O artigo do SEMrush usa como exemplo a marca ClickUp, que promove estratégia de conteúdo focada em seu serviço de software de gerenciamento de projetos. Então eles têm páginas que abordam os principais recursos do produto, cases que exemplificam o uso da plataforma para diferentes equipes e tipos de empresas, recursos educacionais incluindo demonstração de produtos, tutoriais em vídeos, webinars, para que as pessoas entendam como usar o ClickUp, histórias de sucesso de clientes que contrataram o software, e eles têm postagem de blog que discutem os pontos problemáticos dos leitores e como a marca é a solução para eles. A quarta estratégia é a estratégia de conteúdo guiada por liderança inovadora. Uma estratégia de conteúdo orientada por pensamento inovador ou de liderança envolve o uso de conteúdo para comunicar ideias e pesquisas inovadoras que chamam a atenção para sua marca, o que pode significar um maior reconhecimento da marca e conversões. No X, que é o antigo Twitter, por exemplo, o autor James Clear se posiciona como um especialista na construção de bons hábitos. Ele sustenta essa afirmação postando regularmente dicas sobre o assunto. Essas dicas costumam receber muitos engajamentos por serem inspiradoras, provocativas e fáceis de entender. Em alguns nichos isso realmente pode funcionar, como é o caso de Clear, que tem mais de 3 milhões de assinantes na sua newsletter. Esse tipo de estratégia também tende a ser bem diferente da de SEO, porque você vai falar de temas que talvez ninguém esteja pesquisando sobre. E a quinta e última estratégia de conteúdo é a orientada para o suporte ao cliente. Uma estratégia de conteúdo liderada pelo suporte ao cliente enfatiza a criação de conteúdo que ajuda os clientes a entender e obter o máximo valor do seu produto para que eles continuem sendo clientes fiéis. Como essa estratégia é direcionada a pessoas que já são clientes, as pessoas costumam usar juntamente com outras estratégias que atendem a leads mais acima do funil de marketing de conteúdo. Por exemplo, o Centro de Ajuda da Figma contém dezenas de artigos explicando como usar o seu software de design de produtos. Além disso, a plataforma compartilha práticas recomendadas para ajudar as pessoas a fazer mais com seu software. Agora que você tem diversos formatos de estratégia de conteúdo, é hora de montar a sua, então vamos às dicas. O primeiro passo é definir os seus objetivos e escolher uma estratégia. Mas antes de escolher a estratégia de conteúdo, você precisa definir quais são os objetivos que você quer alcançar. Você quer aumentar o número de visitantes do seu site? Você quer aumentar a retenção dos seus clientes? Você quer trazer novos clientes? Você quer fazer mais vendas? Caso você ainda não tenha ideia ao certo qual é o objetivo com a estratégia de conteúdo, olhe para os objetivos do seu negócio e a partir daí fica mais fácil traçar as metas. Depois disso, é hora de escolher uma das estratégias que trouxemos acima. Então pense nisso. Levando em conta as suas metas, a sua empresa e as expertises da sua equipe, qual dos 5 formatos tem mais a ver com a sua marca? O segundo passo é pesquisar o seu público-alvo. Para descobrir o seu público, você precisa analisar os dados dos clientes que você já tem ou realizar uma pesquisa de marca. Caso você já tenha criado conteúdo para rede social, pode verificar nos relatórios de cada plataforma quais são os dados das pessoas que mais têm interesse nos seus conteúdos. Descobriu o público? Então é hora de conhecer ele a fundo. Encontre os interesses deles, analise o seu comportamento, quais plataformas eles preferem e o nível de conhecimento sobre o seu mercado ou sobre as soluções da sua empresa. O terceiro passo é analise o conteúdo da concorrência. Então identifique quem são os seus concorrentes e veja o que eles estão fazendo de conteúdo. Aqui a ideia não é copiar nada não, tá? E sim aprender com eles. Alguns dados que você pode ficar de olho são a frequência de publicação deles, quais formatos eles usam e quais conteúdos deles desempenham melhor. O quarto passo
é faça uma auditoria do seu conteúdo existente. Essa dica é importante para quem já cria conteúdo, mas ainda não tem uma estratégia bem definida. Então avalie o desempenho do seu conteúdo atual para descobrir quais deles estão funcionando bem e quais não estão. Além disso, você pode descobrir também lacunas de conteúdo para explorar. No episódio 78 do podcast, a gente ensinou como fazer uma auditoria de conteúdo, então se você não ouviu, volta lá que você vai aprender. O passo 5 é escolha os tipos de conteúdo e os canais que você vai atuar. Então escolha formatos relevantes e que melhor se adaptam ao seu público e aos seus objetivos. Pode ser blog, pode ser vídeo, pode ser podcast, pode ser infográfico, pode ser rede social, não importa. É importante também você definir quais os canais que você vai distribuir esse conteúdo. Não tente abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez. Comece com um número adequado de plataformas que a sua equipe dê conta, como por exemplo LinkedIn e Newsletter, ou Instagram e blog, e depois vá expandindo. E por fim, o 6º passo, estabeleça um processo de criação de conteúdo. Essa é a hora de colocar a mão na massa. Então defina as responsabilidades, que é quem vai ser responsável por cada etapa do processo, organize o seu fluxo de trabalho para garantir que o seu conteúdo seja produzido e publicado no prazo, e utilize ferramentas de apoio para facilitar o processo de criação de conteúdo, como por exemplo ferramentas de SEO, ferramentas de edição de imagem, de vídeo e etc. Bom, essas foram as nossas dicas de estratégia de conteúdo. Aqui na SEO Happy Hour, nossos clientes ganham uma ajuda e tanto na hora de colocar o fluxo de criação de conteúdo em prática. Em conjunto com o cliente, a gente cria briefings que vão facilitar o trabalho do redator e garantir um SEO incrível. Fale com a gente e saiba mais. E por hoje é isso, pessoal. Eu quero agradecer você que ficou comigo até o fim. E lembrando que se você gostou desse podcast e aprendeu algo, compartilhe ele nas suas redes sociais para ajudar a gente a ajudar mais pessoas também. E se você quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou ir em qualquer rede social minha ou da SEO Happy Hour e mandar uma mensagem pra gente. As que a gente é mais ativo é o LinkedIn, beleza? E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, é só mandar pra gente também. No mais, espero que você tenha uma ótima semana, que a sua estratégia de conteúdo performe melhor com as nossas dicas. Um grande abraço e valeu!